Taubaté, 11 de abril de 2018, sejam todos bem-vindos à sessão solene em comemoração ao dia de Amácio Mazzaropi. Para presidir esta sessão solene, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Nunes Coelho, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Convidamos também ele que será o orador oficial pelo Poder Legislativo esta noite, excelentíssimo senhor vereador Alexandre Vilela. Convidamos agora ele que é nosso anfitrião aqui esta noite, representando a diretoria do Instituto Mazzaropi, convidamos para compor a mesa o senhor João Roman Neto. Convidamos agora o orador especialmente convidado para esta sessão solene. Por favor, recebam o Dr. Luiz Homero da Silva. Convidamos neste momento a excelentíssima senhora deputada federal Poliana Gama. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual Davi Zaia. Para compor a mesa, convidamos ainda ela que é autora da Lei número 3.582, de 6 de junho de 2002, que institui a Semana Mazzaropi, vereadora da 12ª e 13ª legislaturas, e que neste ato representa ainda o acadêmico Alberto Maza, presidente da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, professora mestre Celinha Marques. Representando o excelentíssimo senhor general de brigada Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, convidamos para compor a mesa o tenente-coronel Edson. Nesta sessão solene, anunciamos a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Boanerges Dentinho, segundo secretário da Câmara Municipal de Taubaté. Douglas Carbone, o primeiro secretário da Câmara Municipal de Taubaté. Gorete, a segunda vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Vereadora Graça Guará Filho, Gessé Silva, João Vidal, Neneca Luiz Henrique, Noilton Ramos, Orestes Vanoni, Rodrigo Luiz Digão, Rodson Lima Bob e Vivi da Rádio. Neste momento, anunciamos a abertura oficial com as palavras do excelentíssimo senhor vereador Nunes Coelho. Sobre a
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 5, de 8 de junho de 1993, promove a presente sessão solene em comemoração ao dia de Amazo Mazzaropi. Neste momento, convidaremos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução dos hinos nacional e de Taubaté pela Banda de Música do Comando de Aviação do Exército sob regência do 1º-Tenente Raimundo.
Pedimos agora que todos se acomodem. Nesta sessão solene, anunciamos ainda a presença da excelentíssima senhora vereadora Lorene, acompanhando os trabalhos desta noite. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, gostaríamos de registrar e agradecer aqui a presença do senhor Luiz Gonzaga Soares, o conhecido Luizinho da Farmácia, que foi vereador na 13ª, 14ª, 15ª e 16ª legislaturas. Eu vou pedir a gentileza aos senhores que reservem suas palmas apenas para o final, porque nós temos muitos nomes ilustres nesta noite. Agradecemos ainda a presença do senhor comendador Elvésio Santos Pinto Jucateles. Agradecemos a presença do venerável mestre da Loja Maçônica Monteiro Lobato, Rodrigo Cabral Yunes. Da presidente da Academia Taubatiana de Letras, Regina Célia Pinheiro da Silva. Do presidente do Lions Clube Taubaté Bandeirantes, Manuel Antônio Domingues de Castro Neto. Da presidente do Conselho Municipal de Turismo, Solange Barbosa. Da coordenadora de programação do Sesc Taubaté, Carolina Garcês, que neste ato representa a gerente do Sesc, Eliana Ribeiro de Lima. Do assessor de imprensa Camões Filho, representando o senhor comendador Dr. Carlos Dionísio de Moraes, o presidente dos Sincomerciários de Taubaté. E representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Padre Afonso Lobato, agradecemos ainda a presença do assessor parlamentar Maurício do Espírito Santo. Neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Nunes Coelho anunciará a saudação oficial encaminhando os trabalhos desta noite. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Alexandre Vilela para a saudação oficial em nome do Poder Legislativo taubatiano. Uma boa noite a todos, nobres colegas vereadores, vereadoras, ilustres autoridades já nominadas pelo protocolo, família Romã, Neto, nosso abraço carinhoso. Não podia deixar de registrar também aos ex-vereadores, mas sempre marcantes, vereadora Celinha, vereador Luizinho da Farmácia, e a todos vocês, uma boa noite a todos. Chegado o tempo da memória, ou da saudade, inserida na consciência coletiva, fazer-se presente para que se relembre a geniosidade de um Criador único, cuja assinatura foi cinzelada a suor, lágrima, risos no seu inimitável ofício, que era o cinema. Criador também, músicas interpretativas, a dor da saudade, a qual todos de nós que chegamos hoje essa noite ouvimos na entrada. Hoje, Amácio Mazzaropi, sentimos a sua saudade. Por um instante, um cisco arranha os nossos olhos. E eu falo isso, senhor presidente, porque ontem conversando com meus pais, que moram em Santos, meu pai já com 80 anos de idade, e falando que eu seria orador dessa sessão solene, ele, com lágrimas nos olhos, se recordou. Está com problemas sérios de memória, mas se recordou da primeira vez que conheceu a minha mãe, que foi numa sessão indo ver um filme de Mazzaropi, no interior de Minas Gerais. E assim a minha história começou. Então esse cisco de saudosismo realmente se registra essa noite, fazendo de lágrimas, talvez imperceptíveis, mas que marcam a nossa alma, a nossa história. Com efeito, olhando no passado, quem é que não sente saudade de alguém? Quem é que não sente saudade de alguém? Então, no dia de hoje, quando a memória de Mazzaropi é lembrada, sentimos e então prestamos o tributo de saudoso reconhecimento ao Criador que fez sorrir, sonhar, gerações, 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 e talvez ainda faça. Tal tributo tem a força do decreto legislativo número 5, de 8 de junho de 93, a presente sessão solene em comemoração ao dia de Amácio Mazzaropi. Feliz iniciativa, pois temos oportunidade de relembrar
que Mazzaropi abordava nos enredos dos seus filmes a tendência dos momentos atuais que estamos vivendo, a tendência atual da nossa sociedade, os mesmos problemas, as mesmas situações, o racismo, a intolerância, a religião, a política, quantos filmes, o desejo, a espiritualidade, o meio ambiente. Naquela época ele já trazia isso, e hoje em seus filmes nós nos recordamos e temos uma sensação de presente muito forte. Eu não poderia deixar de citar que esse grande personagem da cultura nacional, sem dúvida nenhuma, hoje a gente temos premiações internacionais como o Oscar, por exemplo, que premia filmes pelo mundo inteiro, não só filmes, mas se Mazzaropi estivesse vivo hoje, com certeza absoluta estaria naquele tapete vermelho, com certeza absoluta. Feliz também é Taubaté, terra de pioneiros, onde Mazzaropi, em devaneios na vida interiorana, estuda, trabalha, constrói o Circo Quadrado, percorrendo o Vale do Paraíba. Nesse intercâmbio de sensibilidade e espiritualidade, empatizada com as almas caipira e caiçara. E aqui um caiçara falando de um caipira. A essas almas, os problemas de ordem socioeconômicas são latentes, sendo futuramente inspirações à criação de Mazzaropi. De tal sorte, nasce daí o caipira, o Jeca Tatu, aflorando no povo brasileiro o gosto pela brasilidade que se perdeu hoje, mas Mazzaropi traz isso na sua essência. O homem do campo ressurge de alma pura, em suas interpretações, tanto nos seus trejeitos, como a gente pôde acompanhar no início aqui, em suas interpretações da língua popular brasileira, conquista os corações do povo. Definitivamente o fenômeno ultrapassa a normalidade dos fatos. Mazzaropi é realmente representante do espírito popular legítimo do povo brasileiro. E é nessa sintonia de versos de sua interpretação musical, A Dor da Saudade, que ouvimos aqui ao entrar nesse auditório. Quem é que não tem saudade de alguém? Passados 37 anos da morte de Mazzaropi, há uma coincidência nessa data também. Registra a morte de Santo Antônio, buscando aí com destaque também e destacado num dos filmes de Mazzaropi, No Paraíso das Solteiras, que nem só de casamento é feita a agenda de Santo Antônio, pô. Ele colocava isso de forma clara, de forma singela. Ele também é padroeiro dos humildes, venerado pelos brasileiros, distribuía alimentos, e quem passava fome, daí surgiu o pão dos pobres, também chamado de pãozinho de Santo Antônio. De tal comportamento, Mazzaropi foi ídolo dos humildes e amado pelos brasileiros. Distribuía o alimento para a alma, que é a felicidade. O fato é que manifestamos agora a eterna homenagem ao cineasta que falou a linguagem popular para sempre, e conclamando o homem que falou a língua do povo. Abre aspas. É até das mentiras que fazem sonhar de alguém que se foi para não mais voltar. Fecha aspas. Ao imorredouro Amácio Mazzaropi, que 37 anos da sua morte acalenta ainda o amor do fiel público e de pessoas que se sentem revestidos da ingenuidade de alma, habitará sempre no altar da pátria, onde repousam os renovadores e conceitos e práticas sociais. Para tanto, que se reviva, que se relembre sempre o cidadão Amácio Mazzaropi, pois perenizando no negro celuloide as cores vibrantes de uma época com as suas ações, fatos e cotidiano. Tendo a gente caipira como autor principal, captou os sentimentos de todos e, principalmente, Mazzaropi personificou o caipira de sorriso maroto. Foi caipira, mas não bobo. Um aplauso a Amácio Mazzaropi. Uma boa noite a todos.
Neste momento, conheceremos um pouco mais da vida e legado de Amácio Mazzaropi através de nosso orador, especialmente convidado desta noite. Advogado com longa carreira nos serviços público e privado, nosso orador também foi assessor de Laudo Natel quando este era governador do estado de São Paulo. Presidiu ainda o Sindicato dos Bancários de Taubaté e região e a Associação dos Funcionários da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. E foi por intermédio de Eupídio dos Santos que conheceu a representação imortalizada do Jeca Tatu e figura de valor inestimável para o cinema, cuja memória exaltamos nesta noite. Mazzaropi foi seu compadre e padrinho de casamento. Nosso orador também participou da produção do roteiro do filme Uma Pistola para Jeca, escrevendo a cena do júri, que também contou com a sua atuação. Figurou ainda em outras obras produzidas por Mazzaropi. É grande conhecedor da vida e da obra do ator, produtor, roteirista e um dos maiores empreendedores do cinema nacional, que foi Amácio Mazzaropi. Por favor, recebam o Dr. Luiz Homero da Silva. Autoridades que compõem a mesa diretora dos trabalhos da 25ª Semana de Mazzaropi. Como é que sai isso aqui? Não quero tirar. Ilustríssimas autoridades que compõem a mesa diretora dos nossos trabalhos da 25ª Sessão Solene Pro Amácio Mazzaropi. Demais vereadores presentes, ex-vereador Luizinho, amigos, autoridades presentes e representadas nesta sala. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Fica difícil a gente agradecer no fim e depois esquecer. Eu prefiro agradecer antes. Eu quero agradecer ao Instituto Amácio Mazzaropi, ao Museu Amácio Mazzaropi e à Câmara Municipal pelo honroso convite em poder estar hoje aqui falando algumas passagens a respeito do grande cineasta Amácio Mazzaropi. Agradeço de coração. Já passei por aqui outras ocasiões, quando outros foram homenageados, como Patrícia Maio, que trabalhou com a gente numa Pistola para Jeca, como também Elizabeth Hartmann, que também trabalhou com a gente, como tantos outros que passaram por aqui, e eu, como vocês aí, sentado, ouvindo e aprendendo. Há 2, 3, 4, 5 anos, eu por aí, pensava comigo, eu quero também estar lá. Um dia eu vou estar lá, porque eu também tenho o que contar. E o tempo passou muito curto. Ontem já foi, o amanhã é improvisado. O amanhã nós não sabemos. A vida é o presente. E o tempo passou. Tive a grata satisfação, a honra, o orgulho e o contentamento de receber este convite, que não foi para mim nenhum trabalho, não foi para mim nada difícil, porque é difícil falar sobre quem você não conhece, quem você não convive,
quem você não está lado a lado, participando no seu dia a dia. Começo então com meu agradecimento. Obrigado. Obrigado a Museu Mazzaropi, obrigado, aí já é de coração, ao neto, que o avô dele foi meu amigo, o pai foi colega de classe na faculdade de Direito, e esses meninos eu vi nascer, são maravilhosos. Meus parabéns por tudo que vocês estão fazendo, de coração. Em segundo lugar, eu quero que vocês façam uma pequena viagem comigo, nesse tempo que a gente vai conversando por aqui, me ajudando a traçar algumas linhas nesse passado tão importante que foi da vida de Mazzaropi. O que eu estou fazendo aqui? Por que ele está lá? Quem é? Por que tanta honraria? Nos anos 60, 70, muito amigo de Eupídio dos Santos, nosso conterrâneo de São Luís do Paraitinga, o homem, o músico que compôs várias músicas, várias melodias para vários filmes do Mazzaropi, grande amigos, e grande amigo do seu pai, o João Román, me convidou para conhecer Mazzaropi. E nós viemos para a Fazenda Santa, logo aqui atrás, conhecer Mazzaropi. E o conhecemos nos anos 65, 66, 67. Dali para frente, é uma amizade sincera, pura, cordial, honesta, de caráter, homem sério, o caipira, o jeca, o homem inteligente, que pensava como os grandes economistas, que tinha como imagem para ele um Delfim Neto. Nós sempre conversávamos a respeito de tudo isso, de política, de religião, de economia, e a gente estava sempre presente, conversando. De lá para cá, o tempo foi passando, à medida que o tempo ia correndo. Em 1969, vocês podem perceber que vai ser rápido essa minha fala, porque nós já estamos em 69. Em 1969, Mazzaropi pede para que a gente fizesse um trabalho e escrevesse para ele a parte de um júri do qual ele precisava as partes do advogado de defesa, da acusação e do juiz, e montasse para ele este cenário. Eu e o saudoso Marcelino de Moraes começamos a rabiscar alguma coisa e apresentamos ao Mazzaropi. No dia da filmagem, todos os atores presentes, o juiz estava presente desde o começo, porque o juiz era o cozinheiro nosso. Então era só botar a beca no homem e ele já estava lá. Eu falei, Mazzaropi, mas ele é cozinheiro, ele não tem condição, não, ele só vai bater o martelo. Então, não tem problema. Isso é fácil, ele só fez isso e saiu muito bem. Deu 2 marteladas na hora da sentença e passou para a história. Mas quando estava filmando, e vejam vocês a dificuldade naquela época, gente. 1969. Cortava um filme, cortava outro, volta, põe, o Mazzaropi faz uma graça, ele mesmo ri, acaba com tudo, volta de novo. O ator responsável pela defesa da filha dele no filme, Patrícia Maio, que então era considerada assassina, muitos anos fora do palco, muitos anos fora da oratória, a voz começa a enfraquecer.
além da idade. O ator não veio. E Mazzaropi falou: Homero, você vai fazer o papel. Fria. Aí vem então o tema da noite de hoje: as aventuras de Amácio Mazzaropi. São aventuras. Aventuras que ele passou e aventuras que ele fez nos passar. Eu disse, Mazza, mas eu nunca fiz isso. Você é advogado? Sou. Advogado tem muitos. Atores são poucos. Você fez? Você escreveu? Escrevi. Então você vai fazer. Você escreveu, você é advogado, você vai fazer a defesa. E botei a beca. E eu me lembro muito bem, porque a palavra é uma palavra que hoje não existe mais. Ele disse para o maquiador: passa um rouge nele. Na nossa época era rouge. Não tinha batom. E fizemos o filme Uma Pistola para de Jeca. É um filme bonito, colorido. Nos saímos, sem modéstia, muito bem. E o filme rodou e teve o seu sucesso. Com isso, nada acontece por acaso. Com isso, eu me tornei imortal. Sem querer, me tornei. O tempo passa. Não é uma oratória, nós estamos conversando, contando histórias, histórias verdadeiras, histórias sérias, histórias que aconteceram com a gente. Por isso que quando eu aceitei, de coração, de alma, de espírito, e precisando, porque há muitos anos que eu estou fora desse contato maravilhoso, que é o público e o microfone, a quem eu faço já há mais de 50 anos, ou fazia. Em 73, já com vários anos, me precipitando, já que eu estava namorando há uns 12, 13 anos, me precipitei e em 73 eu me casei. A minha mulher fala em 20 de namoro, que eu me lembro, uns 13, 14, sei lá. Comecei a procurar meus amigos. É muito sério o casamento. Tem que procurar os amigos que vão com a gente. Depois, você tem que ficar perto deles. Se der uma zebra, você corre para eles. Faltou dinheiro, vai para o padrinho, né? Aí convidei Amácio Mazzaropi. Ele e Dona Clara gentilmente aceitaram. O orgulho foi muito grande. Nascido em São Luís do Paraitinga, em 20 de fevereiro de 40, contei minha idade. Saí com 12 anos de São Luís e fui estudar para padre no seminário diocesano Santo Antônio e nunca mais voltei. Então, saí de casa com 12 anos e comecei a conquistar a vida, os amigos, o mundo e, de um modo muito especial, as pessoas boas. Então convidei Mazzaropi. Mas tive a felicidade de, em 1972, depois de vários anos de contato, de amizade, de prestação de serviço, convidei também o meu governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, do qual eu fui assessor de gabinete dele. Como governador, convidei. Ou não, eu já sei. Com isso, eu me tornei imortal. Sem querer. O tempo passa.
Não é uma oratória, nós estamos conversando, contando histórias, histórias verdadeiras, histórias sérias, histórias que aconteceram com a gente. Por isso que quando eu aceitei, de coração, de alma, de espírito, e precisando, porque há muitos anos que eu estou fora desse contato maravilhoso, que é o público e o microfone, a quem eu faço já há mais de 50 anos, ou fazia. Em 73, já com vários anos, me precipitando, já que eu estava namorando há uns 12, 13 anos, me precipitei e em 73 eu me casei. A minha mulher fala em 20 de namoro, que eu me lembro, de uns 13, 14. Comecei a procurar meus amigos. É muito sério o casamento. Tem que procurar os amigos que vão com a gente. Depois você tem que ficar perto deles. Se der uma zebra, você corre para eles. Para o dinheiro, vai para o padrinho, né? Aí convidei a Márcio Mazzaropi. Ele e Dona Clara gentilmente aceitaram. O orgulho foi muito grande. Nascido em São Luís do Paraitinga em 20 de fevereiro de 40, contei minha idade. Saí com 12 anos de São Luís e fui estudar para padre no seminário diocesano Santo Antônio e nunca mais voltei. Então saí de casa com 12 anos e comecei a conquistar a vida, os amigos, o mundo e de um modo muito especial as pessoas boas. Então convidei Mazzaropi. Mas tive a felicidade de, em 1972, depois de vários anos de contato, de amizade, de prestação de serviço, convidei também o meu governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, do qual eu fui assessor de gabinete dele. Como governador, convidei. Ou não, eu já sei que eu tenho. Ele aceitou. E em 27 de abril de 73, dois caipiras se encontraram novamente na Catedral São Francisco. O governador caipira Laudo Natel e o caipira Amácio Mazzaropi, que já eram amigos há muito tempo. Porque em 1966 deve ter sido o filme O Corintiano, e eu vou abrir aspas aqui, porque eu não sou nenhum nem outro. Mas já nesse filme do Corintiano, no filme do Corintiano de 66, o Mazzaropi tenta comprar o juiz da partida. Eu, como não sou nenhum nem outro, eu fiquei com isso na cabeça e pus o filme em casa anteontem para ver se era verdade. Tá? E depois há uma briga lá durante o jogo e há uma discussão, também é mera coincidência, de um corintiano com um palmeirense. Também faz parte do filme. Já em 66. E em 66, voltando, quase que eu me perco, o avant-première desse filme foi no Arte Palácio, em São Paulo, na Avenida São João. Todos os filmes do Mazzaropi, o avant-première era lançado no Arte Palácio em São Paulo, na Avenida São João. Interrompia-se o trânsito na Avenida São João para os filmes de Mazzaropi, com banda musical na frente do Arte Palácio. E eu me lembro perfeitamente que em 66, ainda moleque,
Fui eu que anunciei o Avant Premiere no Arte Palácio, na frente da TV Tupi, canal 7, quando no auditório estava presente o governador, que governou por 6, 8 meses, estava presente, e nós anunciamos: o governador caipira está presente e o nosso Jeca Tatu presente, em 1966. É bom que ainda exista história contada a viva voz. E se não vivo fôssemos, não seríamos idosos, nem poderia contar a história. Esta é a grande, talvez única vantagem para um idoso contar a história. Mas em 73 nós tivemos a alegria de, no nosso casamento na Catedral São Francisco, um encontro de Laudo Natel com Dona Zilda, a esposa dele, e Mazzaropi com Dona Clara, a mãe do Mazzaropi. E ambos bateram um papo muito bom na catedral e depois da catedral. Eu digo isso porque nesta data foi tirada uma foto do Mazzaropi com o Laudo Natel e a Dona Zilda, e os três estavam rindo, mas rindo muito alegre, muito contente, com uma espontaneidade grande. E eu tenho essa foto. E em setembro do ano passado, no dia 1º de setembro do ano passado, eu fiz uma visita a Laudo Natel. Você prometeu me levar, Neto, não me levou. E eu fiz uma visita a Laudo Natel, levei essa foto para ele e conversamos. Agora, 1º de setembro do ano passado, estivemos com ele, tomamos um café, 97 anos, ele fez dia 14 de setembro do ano passado. Todos os dias ele vai à Consolação no escritório dele, na Nestor Pestana, 184, de terno e gravata, e toda terça-feira, na parte da manhã, ele recebe um carro blindado do Banco Bradesco e vai almoçar no Bradesco com os amigos dele, que não são muitos. Depois disso, nós tivemos a grata satisfação de continuar amigos e sempre amigos. Por que contei essas histórias? Por que contei isso? Porque vim aqui, e como o orador oficial da noite, na sua bela oratória, já falou tudo sobre Mazzaropi, quem foi Mazzaropi, quem era Mazzaropi. Mazzaropi é uma pessoa maravilhosa. Ele era muito rico de dinheiro, muito rico de saúde, muito rico de amor. Ele não tinha bens. Ele comprou o terreno aqui nos anos 70. Nós viemos um dia da Fazenda Santa e ofereceram pro Mazzaropi onde é hoje o Chibata, a Chácara das Flores. Nós fomos ver a Chácara das Flores. Ele olhou, falou: não, eu quero algo grande, eu quero fazer a minha indústria cinematográfica. Foi quando ele comprou essa área aqui e nós estivemos conversando com ele. Mazzaropi era feliz, era alegre, era contente? Era. Fazia todo mundo rir, fazia. Ajudava os pobres, como disse o novo vereador? Sim. Tinha dinheiro, não precisava trabalhar? Não. Um dia eu falei: Mazzaropi, por que você vai trabalhar se você tem muito? Ele falou: não, quem tem dinheiro é a Pan Filmes, eu não tenho. A Pan Filmes é dele. Então ele saía dando show. Ele ia em circos de amigos que o circo estava quase à falência. Ele ia, fazia o show e a bilheteria toda
ele dava para o dono do circo para comprar uma lona nova, para tocar para frente. Porque ele começou de lá. Foi ali que ele começou. Mas era um homem extremamente organizado, extremamente sério, extremamente controlador. Todos os filmes do Mazzaropi, eles eram rigorosamente contabilizados. Existia um fiscal. E eles tinham um reloginho para marcar o ingresso cada um que entrava no cinema. Então, todos os cinemas, todos, eu me lembro de um fiscal que foi ao Ubatuba, e lá no Ubatuba, por infelicidade, ele foi à praia e morreu na praia. Um fiscal dele. Então ele era extremamente controlador. Mas, meus prezados amigos, autoridades presentes, a história tem muitas outras histórias para contar. Nós vamos parar por aqui, porque para conhecer as aventuras de Mazzaropi, não adianta sequer, por mais conhecedor que seja a pessoa, que seja o artista, que seja o ator, que seja o representante, não há condição de descrever o Mazzaropi se você não assistiu o filme. Por mais que eu conte o filme, vocês não vão entender nada do filme. Primeiro, que eu não sou ator. Segundo, que eu não sou o Mazzaropi. Terceiro, que não dá para contar. Então tem tantos e tantos filmes, e filmes maravilhosos, com participação de Hebe Camargo, com participação de Tony Campelo, Serê Campelo, com a participação de Aguinaldo Raiol, né? Com artistas maravilhosos, Tarcísio Meira. Quem quiser assistir, ver Tarcísio Meira com 30, 40 anos, tem que pegar um filme do Mazzaropi. Então, tem que assistir o filme. Eu até acho que a Secretaria da Educação e Cultura, com tantos eventos, às vezes com tantos gastos desnecessários, seria o caso de levar esses filmes para as escolas. Trazer aqui, às vezes fica difícil. Levar para as escolas é tão fácil montar algo para a escola. E alguém do próprio Instituto Mazzaropi, alguém que conheça um pouco, alguém que conviveu, uma palestra de 5 minutos, 10 minutos, porque eu venho aqui no museu Matar Saudade, e ontem eu estive a parte da manhã aqui, é onde a gente toma a vontade de reviver o passado. Eu vejo a avó mostrando para o netinho a cama, o cenário, o filme, a mãe mostrando. Então ainda existe o interesse das partes de todos de conhecer um homem sério, que fez filmes, como disse o nobre vereador Alexandre, filmes que hoje são atualizados. O racismo, você falou muito bem do racismo, né? A briga política, quando ele fala para um candidato a prefeito que fulano de tal está de cama, se o prefeito não vai fazer uma visita para ele, ele está doente, está muito mal, mas então não vai votar. E isso está nos filmes já de 1965, 68, 70. Então são coisas daquela época que poderiam ser trazidas aqui. Não sei se vivo fosse, teria condição hoje de fazer um filme relacionado à política
vamos discutir isso, nós não temos nada com isso, nós estamos aqui para Mazzaropi. Mas eu agradeço. Eu não quero que ninguém me agradeça. Eu agradeço, do fundo do coração. Eu acho que eu sonhei com esse momento. Eu acho que eu sonhei com esse microfone. Eu acho que eu sonhei com a plateia. Eu sempre fui homem de plateia desde 1962, em São Luís do Paraitinga com seu pai. O tempo passa, o tempo voa, e o tempo está passando. E eu não quero, em hipótese alguma, que me agradeça. É com a imensa satisfação, é com o coração radiante de alegria. Sinceramente, gente, quando a gente fala com o coração, as pessoas percebem. Quando a gente fala o que gosta, quando a gente fala aquilo que a gente tem no coração, quando a gente conversa com as pessoas, mas conversa sério, com caráter, com postura, com seriedade, é uma gratificação muito grande. Lá em casa eu estava preocupado, principalmente a minha esposa: você não escreveu nada. Eu vou escrever o quê? Eu vou falar de alguém que conviveu, vou falar de alguém que esteve comigo, vou falar de alguém que esteve com a gente, de alguém que frequentou nossa casa. Eu não sei escrever. E vou falar uma coisa para vocês aqui, que não estranhe, eu não enxergo dessa e estou com essa de catarata. Então eu estou falando muito à vontade, porque pode ser que eu nem esteja enxergando. Mas não, eu estou assim. Então, eu quero terminar. E o vereador Alexandre tocou numa música muito forte. Muito forte. Que é a dor da saudade. Mazzaropi fez o Brasil rir. Mazzaropi fez nós todos rir. Mazzaropi levou a alegria aos quatro cantos do país e provavelmente a outros continentes. Era um homem também triste, como todas as famílias, como todo ser humano. A vida é de altos e baixos. Também era um homem que sentia tédio. Abraçado pelas multidões, aplaudido em todos os cinemas do Brasil, não podia sair à rua, que era logo reconhecido, não podia frequentar um restaurante, porque logo chegava gente para conversar. Procurava a paz, procurava a tranquilidade. E são fatores difíceis para os homens públicos, quer seja em qualquer atividade. É difícil. Uma vez nós fomos no Clube dos 500, não, logo depois do Clube dos 500, lá em Roseira, que ele queria comer uma pizza. E ligou em casa e fomos lá para aquele restaurante de Roseira. Entramos, eu disfarçado, porque ninguém sabia quem eu era, lógico. E ele no restaurante. Fomos lá no fundo. Vamos lá, Homero, ninguém vai perturbar a gente. Sentamos, fomos conversar a respeito de um novo filme. Vem o garçom servir. Pronto, já foi a desgraça. O garçom veio, conheceu e foi fazer o pedido. Logo em seguida, chegou um ônibus de Romaria, não sei de onde, foi todo mundo em cima do Mazzaropi. Acabou o jantar.
Então, Mazzaropi tinha as suas horas também tristes, mas vamos terminar com a dor da saudade. Eu tinha improvisado a dor da saudade, e quando você improvisa, às vezes não dá certo. Quando você monta, às vezes não dá certo. Se eu escrevo o discurso, o nobre vereador falou na minha frente e matou meu discurso. Então eu não escrevo, eu falo. E eu falo com a alma, com o coração. E em Mazzaropi, eu estou à disposição para qualquer coisa que seja sobre Mazzaropi, para contar a história. Então, eu gostaria que vocês, não sei se vai dar certo ou não vai dar certo, mas houve qualquer entoação da música, é possível? Então eu pediria a vocês só uma coisa: vamos fazer um trabalho comigo, agora comigo, junto, vocês me ajudam e a gente termina bem bonita a festa. Vamos fechar os olhos, um pouquinho só. Vamos fechar os olhos um pouquinho só. E vamos cantar então com eles a dor da saudade, para terminar essas minhas palavras. E obrigado pela atenção. Quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A pequena casinha da luz no luar, no vento banhoso, sobrando no ar, a dor da saudade. Quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade. Quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? E até as mentiras que fazem sonhar de alguém que se foi pra não mais voltar. A dor da saudade. Quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Vai embora a saudade da minha casinha que eu quero ver. Vai embora a saudade da minha casinha que eu quero ver. Quero agradecer a presença do nosso secretário Márcio Carneiro, secretário de Cultura, está presente aqui também. Obrigado pela presença aí, querido. Você escutou o que ele falou, né? Então... neste momento, o Poder Legislativo taubatiano tem a honra de entregar ao Dr. Luiz Homero da Silva uma homenagem
por sua participação como orador nesta sessão solene. Convido o agraciado a se posicionar à frente desta mesa para receber a homenagem a ser entregue pelo excelente senhor vereador Alexandre Vilela. Nesta noite em que celebramos o aniversário de nascimento de Amácio Mazzaropi, grande ator e cineasta, ícone nacional imortalizado nos mais de 30 filmes que produziu e em que atuou, o Museu Mazzaropi tem a honra de homenagear com a entrega de um troféu os oradores desta noite que compartilharam conosco suas palavras e que mantém acesa a chama do legado deixado por Mazzaropi e seu inestimável valor para a cultura nacional. Para receber a homenagem entregue pelo senhor João Román Neto, convidamos a se posicionar à frente da mesa o excelentíssimo senhor vereador Alexandre Vilela. Para receber a homenagem entregue também pelo senhor João Román Neto, convidamos a se posicionar à frente da mesa o doutor Luiz Homero da Silva. Neste momento, o senhor João Román Neto, representando aqui o Instituto Mazzaropi, fará uso da palavra para suas considerações. Obrigado, boa noite, prazer sem tamanho, orgulho, satisfação, uma alegria sem limite. Vou começar a falar um pouco de história do amor à vida, né? O amor à glória desses gloriosos e majestosos homens que a gente teve o prazer de compartilhar, né? No caso do Vojoca, que você conheceu muito bem, você conhece a relação, te chamo de você pela intimidade mesmo, né? Isso aqui de coração foi uma grande homenagem e uma grande obra da história poder perpetuar e preservar esse momento. O papai sempre foi um sujeito que se dedicou à aventura, ao empreendedorismo, à inovação, ao novo, ao inédito. E assim como vocês tiveram uma experiência vivida, próxima, né, presencial, né, da arte, da alma, da alegria, do contágio, né, faço aqui, vou reverenciar o Pedido dos Santos, Feio Camargo, Hebe. O papai carregava o violão, você sabe disso, gostava de uma seresta, tocava um piano muito bem. Nossa querida amada Hebe, quer dizer, essas figuras, Renato Teixeira, Grupo Parando, Pídio, toda essa derivação, né, toda essa alma, essa história, essa glória, né, que contamina, contagia todos, né? Então, e eu vou deixar para agradecer aos vereadores no final, mas o que mais importa para a gente dentro dessa missão é poder levar para a nova geração. Né? Essas pessoas realmente, esses homens, né, esses gloriosos, majestosos, fizeram a sua história porque amavam a vida, amavam a si mesmo, aos seus, né, e a história, a cultura, né, a arte, a informação.
desde o circo, passando pelo rádio, teatro. Então, quer dizer, essa caminhada, essa trajetória, tanto do Lobato, que foi o rei dos livros, como Mazzaropi, o rei das telas, como Pelé, o rei da bola, como Senna, o rei das pistas, esses gênios, né, essas pessoas, essas almas iluminadas, né, nos fazem pensar, né? Se eles estivessem vivos, né? Faço duas reflexões. Vocês imaginem o Mazzaropi com essa genialidade toda hoje, né? Vou botar uma passagem rápida aqui dele, de uma ocasião que o Maluf estava inaugurando essa avenida aqui. Aí o Maluf fez aquele discurso todo empolgado, né, efusivo dele. O Mazzaropi virou e falou: vem cá, esse político está querendo voto, quem pagou a estrada aqui fui eu, quem cuida do bairro aqui sou eu. E essa é a relação, né, do próximo, do ser simples, mas ao mesmo tempo ser o empresário, o administrador do ser humano, não só da Panfilmes ou da estrutura, mas, né, por ser quem é. Então, independente dele ter sucessor ou não, o que ele faria hoje, né? Essa história com mídia social, imagina o filme que ele não estava fazendo, né? Imagina o que ele ainda está escrevendo, né? Assim como o Lobato, né? Assim como Fego, então, assim, eu estava comentando com a Poliana agora, estou vendo Márcio aqui, a Sol, com tudo. A gente tem uma cidade, né, que graças a essa história é a capital da literatura infantil, né? Então eu não quero ser repetitivo nem alongado, mas acho que a nossa meta, obrigação e responsabilidade, né, é traduzir essa obra, essas 40 obras do Lobato, esses 32 filmes do Mazzaropi para a rede pública aqui de Taubaté, para os 40 municípios do Vale, para o estado de São Paulo. E assim, né, para a área de educação, temos professoras aqui, Dentinho trabalhou aqui, os vereadores, está aqui, Graça, Goretti, Celinha, que tanto ajudou, tanto colaborou. Isso é gente que entrega a alma, né, que conhece da vida, da essência, e que faz a ideia de que isso pode continuar, perpetuar, independente se o nosso escritor ou o nosso cineasta vão ter sucessores. A gente tem a chama de manter acesa, né, a história de se manter presente, mas principalmente de perpetuar. Então, em nome do Instituto Mazzaropi, em nome dos meus irmãos, Kika, Rodrigo, Arthur, todos os colaboradores daqui que fizeram essa história, que construíram tudo isso, o Cláudio do Instituto, o Mazzaropi tem um importante trabalho aqui, todos os vereadores, amigos queridos, Alcavex, não sei o quê. Em especial, eu quero contar uma passagem rapidíssima para fechar. Eu não te levei no Laudo Natel, mas antes de setembro eu estive no João Restife, né, o mestre do Restife. Estou sentindo a falta dele aqui hoje. Eu até tentei falar com ele, não consegui, mas o Restife foi diretor do Mazzaropi, né? Primeiro programa no Rancho Alegre, na TV Tupi, e é um amigão nosso. A gente tem até uma dupla caipira, Romã e Restife, então sinto a falta dele. Mas eu tive a oportunidade de ir na casa do Restife em São Paulo, ano passado, falar com o Laudo Natel durante uns 15, 20 minutos. Então, claro que eu não deixei de tirar uma do São Paulinho, o time dele, falei do nosso poderoso timão, mas foi um prazer. Então vamos combinar de ir lá, a gente vai almoçar com o Restife lá, uma hora de coração, mas tudo que eu vi, presenciei. Você falou da Fazenda Santa, a gente tem lá a obrigação de ressuscitar aquele espaço. Clamo aqui ao Legislativo, Executivo, ao Prefeito, aos deputados que representam a nossa região. Vamos cuidar da nossa história, da nossa criança. E tá aí, eu lembro da Poliana, da Amanda, no tamanho da Antonella, né, minha filha que está aqui, o Lucas, meus sobrinhos que estão aí, né? Lembra disso? Eles estavam, né, aprenderam, nasceram, cresceram aqui. E hoje eu tenho o prazer, o orgulho de poder, sem dúvida, ler as obras do Lobato, que a vozinha, você conheceu bem a vozinha, deixou para mim, né, como mostrar os filmes do Mazzaropi, mas principalmente mostrar a relação de amor à vida, né, à história, à nossa cultura. Então, de coração, muito obrigado, uma satisfação. O que eu quero dizer, o Viva a Vida, Viva la Evolução, é que a gente está aqui, presenciando uma história, né? Agradecer aos oradores que contaram muito bem, recontaram essa história, mas vamos continuar fazendo isso intensamente, vamos vibrar, porque a nossa cidade merece. E eu merece isso é um pedidinho, eu não quero ser cara de pau, mas papai recebeu o título de cidadão luizense,
né, e nasceu em Taubaté. E eu, por força do destino, nasci de 8 meses em São Paulo, de Fortes, Pistol, Dr. Sembranelli, foi meu parto. Então eu gostaria muito de ser convidado para receber um título de cidadão luizense em São Luís. Primeiro pela assim, a história que eu tenho com a cidade e o projeto do papai, que você sabe qual é. Então, é que te deixa essa incumbência. Eu faço em público, né? Peço a todos para não repararem. Vou ter muito orgulho disso. Considere-se nosso conterrâneo. Neste momento, para suas considerações acerca desta data, anunciamos a palavra da excelentíssima senhora deputada federal, Poliana Gama. Boa noite a todos. Para mim, uma satisfação poder retornar aqui mais uma vez e agradecer a todos os presentes na pessoa do presidente dessa sessão, nosso vereador Nunes Coelho, por me conceder também essa oportunidade. Eu creio que eu venho aqui compartilhar muito mais da Poliana cidadã e também como professora que sou, que retomei inclusive as minhas atividades nessa última semana. E essa experiência como cidadã, como professora, a oportunidade de sempre estar em contato com a obra de Mazzaropi. Sou filha da Mércia e do Rogério, meu pai teve a oportunidade também, como o seu Homero, de participar de filmes. Meu pai, do Um Fofoqueiro no Céu, participa da cena da briga junto com o Daniel Sbruzzi, que é muito amigo do Luizinho da farmácia. E o que me encanta na obra de Mazzaropi é a questão da humanidade dele, da valorização da terra, das pessoas, da nossa gente. Imagina ele competindo com o mercado externo, cinematográfico, Hollywood, e com toda a produção dele local, valorização das pessoas. Quantas pessoas aqui de Taubaté participaram dos seus filmes, da sua produção? Celinha com certeza deve conhecer vários ali da nossa região, Chafariz, Alto São Pedro, marido da Celinha. E essas pessoas participando e ele criando com isso algo que é fundamental quando a gente fala de cultura. Está aqui a Sol, está aqui o Márcio, que são bastante entendedores do assunto, que é a identidade, né? Criar identidade. Imagina para essas pessoas se verem na tela, né, de um cinema, num filme de Amácio Mazzaropi, que rodava o nosso país com filas e mais filas para poder assistir. A minha mãe conta aqui, né, no antigo nossos Cine Palas, era isso, né? Que também a gente tinha ali as nossas ruas fechadas, e porque todos ansiavam pela exibição do próximo filme, né, do filme do Mazzaropi. E como professora, aqui o seu Homero colocou e destacou muito bem a questão da educação nesse processo como um instrumento, uma ferramenta para que a gente perpetue essa memória, né? E é claro que, falando de memória, eu não poderia deixar de citar algo que me chamou muita atenção também no discurso do vereador Alexandre, que foi o orador dessa noite, quando ele fala da dor da saudade, traz essa música do Eupídio dos Santos. E a gente só tem saudade do que é bom. Então, por isso que dói essa ausência, né? A saudade é a única palavra, né, que tem uma definição não tem definições em outras línguas, a não ser na língua portuguesa, do que eu tenho aqui de memória. A colega Celinha, minha colega de academia de letras, mas a saudade, ela é definida dessa forma: é a dor da ausência. E a gente só sente essa dor de algo ausente que foi bom, né, num determinado momento da vida. E a maneira da gente, de certa forma,
Eu acho que a gente não... É difícil a gente curar a dor da saudade, né? Essa dor da ausência, é difícil curar a saudade. Ela sempre vem, mas uma maneira de você acolher a saudade de uma forma positiva é realmente revivendo esses momentos. E na escola, como professora, principalmente do 5º ano, onde a gente trabalha ali com as crianças, o processo de imigração que aconteceu na nossa região, principalmente em Taubaté, eu sempre usei um filme do Mazzaropi que fala do movimento de imigração de japoneses na nossa região, que é o Meu Japão Brasileiro. E que, por pura coincidência, há alguns anos atrás eu intermediei uma ação com o Instituto Mazzaropi aqui, de uma escola de samba de São Paulo, que é a Camisa 12, é que a Gaviões é tão grande que teve que ter uma outra escola de samba corintiana, que é a Camisa 12. E fiz essa intermediação e fui convidada com o pessoal de Taubaté a desfilar na escola representando aqui a nação mazzaropiana. E que foi, por pura coincidência, na ala do Meu Japão Brasileiro, e que tinha tudo a ver com essa minha história como professora também. E naquele filme, a preocupação dele com as pessoas, com a maneira como os japoneses estavam sendo acolhidos, a questão dos costumes dos japoneses, essa interação. Imagina, né, você compartilhar de uma cultura do outro lado do mundo com a cultura nossa aqui, da nossa terra. E ele fazendo aquilo de uma forma muito, muito gostosa, muito amorosa. E como o seu Homero colocou, falar realmente com o coração é muito bom, né? Porque quando a gente fala com o coração, tem verdade na nossa fala. E é uma coisa também que eu ouço muito em casa do meu marido, Davi, que está aqui nessa mesa, né? Assim, tá falando com o coração, espero que... é disso. E nos dias de hoje, diante de tantos conflitos, né? Tanta violência, eu acredito que realmente esse trabalho nas escolas, agora que a gente está fazendo toda uma revisão dos currículos, de conteúdos, os filmes de Mazzaropi, e é incrível porque o Instituto ele faz essa sessão do uso desses filmes, tem esse trabalho de responsabilidade social. Esses filmes, eles podem, assim, colaborar muito nesse processo de construção de identidades, fortalecimento da cultura e realmente de expressão da linguagem do ser humano, né? Dessa questão artística e que, de fato, é algo que enobrece e projeta a nossa cidade, Taubaté, não só nacionalmente, mas quando se fala em cinema internacionalmente, Mazzaropi é citado e nossa cidade de Taubaté também tem aí a sua devida referência por ter aqui a sede da Panfilmes. Bem, foi uma contribuição realmente do coração. Agradeço mais uma vez a oportunidade e cumprimentar aqui os colegas do Hotel Fazenda Mazzaropi, onde eu também fui funcionária há anos atrás, e que revivem e também ajudam a fazer acontecer a prosperidade dessa história tão linda de uma vida dedicada à valorização e validação das pessoas. É isso que o nosso mundo precisa. E Mazzaropi é um exemplo de ser humano e que colocou o seu trabalho nesse foco, a serviço desse propósito de humanizar as pessoas. Muito obrigada. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos aos integrantes da mesa, às autoridades que prestigiaram esta solenidade. A banda musical do Comando de Aviação do Exército, que abrilhantou esta sessão solene.
ao Dr. Luiz Homero da Silva, orador especialmente convidados para esta sessão solene, aos dirigentes e funcionários do Hotel Fazenda Mazzaropi e do Instituto Mazzaropi, pelo apoio cultural e pela gentil acolhida ao Poder Legislativo taubateano, aos senhores vereadores presentes, a todos, enfim, os nossos muito obrigado. Declaro encerrado esta sessão solene.